Boa noite a todos. Com muita alegria que abrimos mais uma sessão do programa Universidade Livre, da Academia Mineira de Letras, instituição criada em 1909 para difundir a literatura e a língua portuguesa. Nós temos, durante todo o ano, uma programação intensa de conferências abertas ao público, a maior parte delas focalizando temas relacionados à literatura, à língua portuguesa, à história, à memória. E agora começamos também a fazer alguns eventos especiais. Eu vou aproveitar a oportunidade para divulgar que nos dias 21 e 22 de setembro faremos aqui um seminário importante sobre acervos literários. Eu sei que o público aqui gosta do tema, né? Então, esse seminário contará com a participação de vários professores, entre os quais os acadêmicos Jacinto Lins Brandão, Caio Bosque, o historiador Zé Murilo de Carvalho, a professora Eneida Maria de Souza, o jornalista Humberto Werneck, enfim, pessoas que amam o tema acervos literários e que querem partilhar com o público os seus pensamentos e suas reflexões a respeito. Sejam todos muito bem-vindos, né? Amanhã nós teremos aqui uma sessão dedicada à memória de um dos nossos acadêmicos, que faleceu há 25 anos, o médico Wilton Rocha, e estudando um pouco a trajetória dele, eu fiquei muito impressionado com o tanto de realizações que fez parte, né, da vida dele. Ele fundou o Conselho Regional de Medicina, fundou a Associação Médica de Minas Gerais, fundou a Academia Mineira de Medicina, além de ter se dedicado à sua atividade profissional e de ter tido 9 filhos. Enfim, então amanhã a gente vai relembrar um pouco da trajetória desse médico. E na semana que vem aqui na casa, os detalhes estão no Facebook, no site da academia, haverá 3 sessões dedicadas a 3 escritores que pertencem à casa. Jorge Fernando dos Santos falará sobre a obra de Antenor Pimenta, Léo Cunha falará sobre a obra de Ângelo Machado e Conceição Barbosa falará sobre a obra de Benito Barreto, na terça, na quinta e na sexta. Sejam todos bem-vindos. Mas hoje é com grande alegria que a academia recebe aqui uma grande poeta, uma excelente pesquisadora, uma excelente professora, que é a Ana Elisa Ribeiro, que é escritora, professora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem do Cefet, onde atua na linha Edição, Linguagem e Tecnologia. Ana integra a Rede Latino-Americana Cultura Gráfica e o Grupo de Pesquisa e Produção Editorial da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, além de liderar o Grupo de Pesquisa, Escritas Profissionais e Processos de Edição no Cefet de Minas Gerais. É licenciada, bacharel em Letras, mestre e doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal, e autora de vários livros, entre eles o álbum, lançado pela editora Relicário, aqui está a Maíra da editora Relicário, e também autora de Renascença, que foi lançado há 6 dias. Né? Então, com muita alegria, Ana, que te recebemos aqui, né? E eu peço a todos aplausos antecipados para a Ana Elisa Ribeiro. Boa noite. Eu quero agradecer muito esse convite, agradecer o Rogério, agradecer a academia. A gente tem feito umas parcerias aqui, né? De vez em quando a gente invade um pouquinho aqui o auditório. Esse ano a gente fez o Pensar Edição aqui na academia, bem no meio da greve dos caminhoneiros. Foi uma sorte danada, né, que a gente deu, mas tem sido parcerias muito legais. E aí eu sempre divulgo e acompanho a programação, e foi uma alegria quando o Rogério perguntou: olha, esse tema nos interessa, vamos conversar, né? Então eu preparei umas imagens ali para nós que são que eu acho que resumem o que eu tenho procurado. É uma pesquisa ainda no começo, e eu acho que ela vai estar sempre inacabada, porque o objeto dela, se Deus quiser, não vai acabar, né? Que são as mulheres editoras. Sempre vai surgir editora liderada por mulher, e então eu espero ter sempre
pessoas para somar aí nessa pequena lista que eu tenho. Mas eu estou começando pelo passado, né? Porque o passado é o que me incomoda mais, ou o que deixa de ser narrado é o que me incomoda mais. Então, a gente deu esse título aí, Mulheres Editoras no Brasil, é o que eu tenho dado, é um título que eu tenho dado para quase tudo que eu estou fazendo relacionado a isso, e eu já tenho um problema de saída, que é a palavra em português, né? Então, quando eu vou pesquisar editora quer dizer empresa, né? É muito difícil pesquisar por essa palavra, porque, quando você vai fazer uma busca num índice onomástico, alguma coisa assim, se você puser editora, dá só as empresas, as casas editoriais. Não é como em espanhol, que eles têm duas palavras, né? Editoriales e editoras. E aí eu fico com esse... Quando eu vou olhar o que está dizendo de editora relacionada à mulher, é quase nada ou é nada. Geralmente, elas não aparecem e ficam aí fundidas também. Então, o que parece uma redundância, não é uma redundância. Eu tive que dizer mulheres editoras, ou editoras mulheres, dependendo do que eu vou fazer, mas eu pus mulheres editoras porque elas são antes mulheres, depois profissionais, né? Ao longo da vida da gente, a gente vai colocando os adjetivos depois, né? Então, eu tive que dizer que são mulheres editoras. Se eu dissesse editoras no Brasil, ninguém ia entender. Ou ia entender primeiro que eu estou falando das empresas, né? E o subtítulo ali foi para provocar um pouco, que são essas narrativas indiscretas, porque essas mulheres têm sido muito discretas ao longo de suas existências, quando a gente sabe que elas existiram. Se a gente for olhar na historiografia, dá a impressão que elas nem existiram, que a gente não encontra, né? Sou professora do Cefet, como o Rogério apresentou aqui, e a gente tem lá um programa de pós-graduação, com mestrado e doutorado. Uma das linhas é a linha 4, que é a linha de edição, é o âmbito desse projeto. Aliás, só para... Eu pus imagens de mulheres sempre, mulheres lendo, mulheres escrevendo, né? Não foi à toa, e essa moça aí, uma vez me mandaram... É de um iraniano contemporâneo, pintor, e uma vez me mandaram isso, dizendo que a mulher parecia comigo. Falaram, olha, essa mulher parece muito com você, eu gostei dela. Né? Mas é um pintor iraniano atual. Qual que era o meu incômodo, né? De uns anos para cá, eu sou linguista de formação, mas sempre trabalhei com leitura, né? Eu sempre estudei a leitura na linguística. E eu sempre estive envolvida com a edição, tem mais de 20 anos que eu trabalho, de alguma maneira, na edição, como funcionária de editora, e depois estudando e fazendo as coisas, pensando sempre nessa formação que eu acho absolutamente necessária, né? Uma formação que foi se construindo nessa cidade, nesse estado, nesses últimos 20 anos. Então, eu tinha, agora, em 2015, eu fui fazer um pós-doutorado na UFMG para ter acesso ao acervo de escritores mineiros. Um acervo belíssimo que está lá, né? E fui supervisionada pela professora Constância Lima Duarte, que é uma estudiosa das mulheres, das escritoras, né? Então, eu procurei a Constância, era uma coisa meio confusa, né? Eu sou uma linguista que trabalha com edição, e fui fazer um negócio na literatura, mas a minha preocupação não é o aspecto literário de nenhum autor, é o aspecto editorial do autor, né? Como ele faz para publicar, como ele circula, são outros aspectos, as materialidades. Eu não estou muito preocupada com se a literatura é assim, é só fazer análise literária. E aí eu procurei a Constância pensando nisso, porque ela tem vários textos e livros que garimpam aí essas mulheres de séculos passados, né? Mas ela está ali focada nas escritoras e nas periodistas também, nas jornalistas e tal. E falei para ela, olha, eu queria ver como... A minha preocupação era o seguinte, o acervo de escritores mineiros, o nome do projeto era aquele ali, Redes Editoriais de Escritoras Mineiras no século XX. Por quê? Há mulheres no século XIX, mas eu estava preocupada com as mulheres publicando num mercado mais constituído, que foi no século XX. Né, o mercado editorial brasileiro engrena
depois dos anos 30, né, dos anos 20, 30 do século passado. Então, a minha preocupação era o seguinte: primeiro, me incomodava o fato de que, naquele acervo de escritores mineiros, só tem 3 mulheres. Tem a Ana Atterley também, mas não é brasileira exatamente, né? Então, eu falava, por que só tem 3 figuras? Né? E dá para fazer outras perguntas. Por que são 3 brancas? Né? Por que todo mundo pode ir num ângulo da questão? São 3 mulheres brancas, burguesas, né? Não são quaisquer 3 mulheres ali. E aí eu falava, como é que essas 3 figuras, voltei sem querer, conseguiam publicar na metade do século XX? Né? O que elas fizeram da metade para frente? Né? E essas 3 são a Lúcia Machado de Almeida, a Henriqueta Lisboa e a Laís Corrêa de Araújo. Pensando com raciocínio de público amplo, das 3, talvez a mais famosa seja a mais famosa, aquela que a gente lembra o nome, seja a Henriqueta. Mas a Henriqueta é muito conhecida em Minas. Quando eu falo em Henriqueta em outros lugares, as pessoas não lembram. Elas falam, quem é essa? Eu falo, poxa, uma poeta mineira. Né? E a Henriqueta, ela passa por uma coisa que as mulheres tendem a passar, que eu vou explicar mais adiante. Aí alguém podia dizer, não, mas a Lúcia Machado de Almeida é autora do Escaravelho do Diabo, só que ninguém lembra o nome dela, lembra o livro e não lembra o nome. Então, muitas vezes, as pessoas se referem à obra sem saber nem que foi uma mulher. Né? E, recentemente, fizeram um filme do Escaravelho do Diabo e nenhuma matéria que eu tenha lido mencionava o nome dela. Falava que era livro da coleção Vagalume, falava um monte de coisa, mas não falava, é uma autora mineira, tal, tal. Isso me incomodava muito. E a Laís é a menos conhecida delas, e no acervo também era mais recente, então era mais difícil mexer nos documentos dela que estavam lá, ainda sendo tratados, catalogados e tal. E aí o que eu queria? Eu queria ir para o acervo e olhar principalmente a correspondência. Né? Porque elas trocaram muitas cartas com muitas pessoas, com muitos escritores, com muitos homens, mas também com muitas mulheres. Eram amigas de muitas, principalmente Henriqueta Lisboa. Henriqueta era amiga de todo mundo, impressionante. Assim, ela conhecia todo mundo, ela trocava carta e mandava livro para todo mundo. Ela tinha uma clareza muito grande de que ela tinha que fazer uma rede. Né? Então, ela saía mandando livro, ela pedia o endereço de todo mundo, mandava o livro na cara de pau, assim, ela falava, me dá aí uma lista de endereço dos críticos mais importantes de São Paulo, perguntava para alguém. Aí alguém dava para ela a lista, ela mandava livro para todo mundo. E tinha um silêncio sobre a obra dela. Um silêncio, né, ela trata disso muito com o Mário de Andrade, que era um interlocutor muito frequente dela, né? E ela questiona, e às vezes precisava da influência de um homem para ver se saía uma notinha, né? Uma coisa conhecida nossa ainda, infelizmente, mas para ela eu acho que era mais forte naquele momento ali, né? O que aconteceu com esse estudo aí foi que estudar a Lúcia tinha um tom, porque a Lúcia é uma autora de literatura juvenil, né? E isso fazia dela, por exemplo, uma autora best-seller. Então, a escala da Lúcia era muito diferente das outras duas. A Lúcia ficou conhecida como autora de livro juvenil, ela vendeu milhões de exemplares, ela tinha uma escala completamente diferente. Então, era de um jeito que eu tinha que tratar isso. O espaço que a Lúcia ocupava é um espaço que mulher sempre pôde ocupar, que é o da literatura para criança, é o da mamãe, é o da professora, é uma outra coisa, que contaminou a fama da Henriqueta Lisboa. A Henriqueta Lisboa, ela queria ser poeta, mas hoje ela é muito lembrada pelas coisas infantis. Ela vai parar nesse lugar. Né? Não é muito comum acontecer isso. Não era exatamente o que ela pretendia quando ela lançava um livro de poesia para adulto. Né? Mas ela não concorria ali, ela ia parar no espaço pedagógico, né? Ela foi antologista, então ela fazia umas antologias, umas coisas para a escola, e a gente acaba lembrando dela mais por isso do que por outra coisa, que é o que também contamina a nossa percepção, por exemplo, da Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles é outra que caiu nesse lugar aí. Muita gente só lembra da Cecília porque é poema infantil, né? Coisa assim, e ela era uma poeta
uma poeta, não era para ser só a poeta das crianças, né? A Laís não caiu nesse lugar, mas ela não é tão conhecida quanto as outras duas. A Laís ainda tem um movimento sobre ela, né, para não deixar esquecer que a Laís existiu. A Laís ela caiu num outro lugar que também é complicado para as mulheres, que é a mulher do Afonso Ávila. É outro lugar difícil, né? A mulher do fulano de tal. O Afonso tem um impacto, né, muito grande sobre a poesia mineira e tal, e ela é mulher do Afonso Ávila. Então, no entanto, ela tem uma produção muito consistente de livro e de crítica, né, de colunas que ela escrevia, etc. Então, eu fui trabalhar com essas três, produzi algumas coisas sobre as três, mais sobre as duas primeiras, pensando na circulação, como que elas conseguiam chegar ao livro, como que esse livro circulava, como que elas pensavam isso. A Henriqueta era muito estratégica, a Henriqueta fazia coisas assim, ela era amiga, por exemplo, da Gabriela Mistral, que foi Nobel, né, uma das poucas mulheres que ganharam o Nobel, chilena. A Henriqueta traduzia essas mulheres, então ela fazia uma movimentação assim que ela sabia que era importante para ela se fixar, né? As outras não, era menos estratégico, e elas se conheceram, trocaram alguma correspondência, embora uma seja bem mais velha que a outra ali, tem uma diferença de idade, mas elas se corresponderam em algum momento, mandavam os parabéns umas para as outras, né, reclamavam das mesmas coisas. E a Cecília Meirelles sempre ali no meio também, mandando carta principalmente para a Lúcia e para a Henriqueta. Né, tem umas cartas da Cecília que são famosas, ela reclamando do tempo, né, do tempo que ela não tinha para escrever, como dona de casa, né, como esposa, etc. São coisas conhecidas. Então, são essas três. Aí eu me pergunto ali se elas são, de alguma maneira, meio editoras também. A Henriqueta, sim, a Henriqueta tem um lado meio editor, quando ela faz antologias, quando ela projeta as coisas. Né? Ela tinha um irmão no Rio de Janeiro, um irmão bem mais velho que ela, que ajudava muito, ela pedia muita coisa para ele acionava muita gente no Rio de Janeiro para ajudá-la. Então, coloquei ali as fotinhas das três, a Lúcia, né, na literatura juvenil, grandes tiragens, ela foi um sucesso editorial, e coloquei uma coisa ali para me lembrar, 5 milhões de corações. Quando ela vendeu o primeiro 1 milhão de livros dela, todo mundo mandou bilhete, carta, parabenizando a Lúcia. E um que mandou uma carta muito interessante foi o Pedro Nava. E, na carta, ele faz uma conta para ela. Ele fala assim, minha querida, isso é só o primeiro 1 milhão. Se você considerar que cada pessoa emprestou ou leu o seu livro para outras 5, são 5 milhões de corações que você alcança, né? Então, é super legal, mas é uma escala impossível para as outras duas, né? Completamente diferente. A história da Lúcia com a edição passa ali pela editora Ática, né? Passa pelo Giro Takahashi, que entra em contato com ela, que leva o Escaravelho, que ele já tinha lido em outros lugares, em revistas, tal, leva para a Ática e faz aquela coleção, que foi um sucesso editorial. Né? A Henriqueta, poeta, tradutora, escritora de livros infantis, antologista, e tinha uma ampla rede de contatos. E a Laís, poeta, colunista de jornal, né, ela é uma das fundadoras do suplemento literário, e aquele episódio ali, o que a Laís está fazendo aqui, é um episódio famoso, em que ela estava ali num congresso de poesia importante que teve em Belo Horizonte nos anos 60, ela era a única mulher da mesa, e alguém na plateia pergunta, o que a Laís está fazendo aí? Isso é um episódio famoso também, dessa dificuldade de ocupar esses lugares. Né? Era todo mundo, Afonso, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, sei mais quem, e essa intrusa né? Aí ela era fundadora também, ela era daquela turma ali do suplemento que levantou né, nessa época aí a produção literária e tal. Ela de óculos ali, toda bonita. O projeto atual deriva daí, então, que eu comecei a ficar incomodada, porque eu não via falar de editora nenhuma, mulher editora nenhuma, só via escritora. Isso eu falei, bom, deixa eu ver o que acontece com essas editoras, né? Então, tem o apoio da FAPEMIG para a divulgação disso, já fui para um monte de lugar para falar disso, e há uma coincidência. Essa minha preocupação apareceu aqui, eu estava ali na trajetória da pesquisa, não tinha conversado com ninguém fora ainda.
Quando eu comecei a ir para fora para ver o que estava acontecendo, tinha assim, uma pesquisadora na Espanha, uma pesquisadora na Colômbia, pensando parecido e catando as coisas na Espanha, na Colômbia, né? Então, esse pessoal se juntou para olhar isso, e o Brasil está incluído nessas preocupações aí, onde essas mulheres estão, né? Então, tem uma rede aí que está na América Latina toda, na Espanha, preocupada em recuperar essas histórias, né? Em fazer essas narrativas, se possível. Essa imagem aí é um desenho a lápis de um artista português, Almada Negreiros. Bom, é uma história comum à autoedição. A autoedição é uma história comum para qualquer escritor, não só para as mulheres, né? Normalmente, a pessoa começa se virando, publicando o próprio livro, pagando pela edição, muito comum, mesmo os mais consagrados começaram assim, com dinheiro que o pai emprestou, com dinheiro que ele juntou, com não sei o que ele vendeu, né, para fazer o primeiro livro. Então, elas também têm um pouco essa história. Em alguma medida, uma coisa um pouco artesanal também, né, fazer coisa com tipografia, né, com amigos e tal. Aí uma pergunta que a gente pode responder, né, um sim ali: produção editorial é um universo masculino? Como muitos outros, né, muito dominado, tem uma estruturação muito masculina e um jeito de avaliar e de valorizar que passa por uma chave muito masculina, né? Então, essas mulheres recebem esse tipo de questionamento que a Laís, o que essa figura está fazendo aí, né? Quem que pode ocupar o espaço público, né? Uma mulher pode ocupar o espaço público com as suas ideias, né? Ela pode chegar lá, publicar um livro e fazer esse livro circular. Tem um não aí subliminar, né? Ele pode não ser muito explícito, mas subliminarmente não é para ocupar, não é para estar nesse lugar, e os melhores postos desse lugar são para homens, né? E é possível recolher, eu não trouxe aqui, é possível recolher muitos trechos de correspondências em que os escritores avaliam a obra das suas colegas. Muitos. O Lima Barreto falando, o Mário de Andrade mesmo falando. Elas mandam um livro ou mandam um original, eles devolvem uma coisa super professoral. Assim, o tom é assim: eu estou aqui em cima e você aí aprendendo. E muitas vezes num tom assim: você é uma mulher, você fica dentro de casa, você não sabe como que é a vida na rua, por isso que você escreve desse jeito. Né? O Lima Barreto tem um trecho de uma coisa assim para uma escritora, que eu acho que era Henriqueta, eu não lembro qual que era, se era uma conhecida, que ele fala desse jeito, assim: você não sabe nada mesmo da rua, então eu vou te dar um desconto. Né? Então, é uma coisa assim, da poesia da mulher, por exemplo, ficar muito fora do que eles achavam que seria uma coisa urbana, uma coisa do espaço público, que seria mais importante. Em alguma medida, esse negócio que a gente lida até hoje, que é essa coisa: o que é a escrita feminina? A escrita feminina que a pessoa acha que é uma coisa cor-de-rosa, né, sei lá, com os temas são assim assados, essa coisa que definiria o que é uma mulher escrevendo, o que é um homem escrevendo. E aí é muito fácil achar correspondência entre escritores e escritoras, em que os escritores se colocam no lugar de professores, até um pouco de preceptores, tutores. Eu vou te ensinar como fazer, e, ao mesmo tempo, eu vou te ensinar, mas não saia daí. Né? Não é bem assim: vou te colocar lá. Porque, na hora de exercer alguma influência para essa mulher ir para o mesmo patamar, ele não exerce. Ele mantém ela ali e fica criticando desse jeito, assim, meio... eu sou o cara e vou te dizer assim, né? Então, é muito comum. Aí eu fiquei encrencada com essa palavra aí. Do que eu estava querendo falar? Eu não estava querendo falar do inenarrável. O inenarrável, com essa formação morfológica aí em português, é o que não se pode narrar. Né? Uma coisa inenarrável é o que não dá para narrar. E não é o caso da história dessas mulheres. Elas são narráveis. Então, não é o caso de pensar nesse final aí, nem desnarrar, porque, para você desnarrar, você precisa primeiro narrar, para depois desdizer. E nem é o caso de apagar. Quando falo do apagamento, me incomoda um pouco, porque, para apagar, tem que ter existido. E, no caso, nem existiu. Então, eu fui me encontrar com uma palavra que são as mulheres inenarradas, no particípio passado. Não é uma palavra que está no dicionário, mas a gente faz o que quiser com elas, sabendo formar, né?
somos falantes nativos, temos esse privilégio, e essa é uma palavra possível, porque existe a palavra enarrado, que é narrado. Essas são mulheres inenarradas, elas são narráveis, elas não são inenarráveis, mas elas são inenarradas, e é com elas que eu quero mexer, né? Bom, isso é um negócio que eu fui catar em outro lugar. Eu acho muito interessante, porque fora do Brasil tem umas mulheres muito importantes na edição, que são reconhecidas pela importância delas. Essa aí, ó, Lumen, foi uma editora importante na Espanha. A Esther Tusquets, que é a chefona lá, já começa assim, né? A mulher que era o cabeça da chave lá. Então, a Lumen foi uma empresa de mulheres, é o que a Esther diz. Ela define assim. Embora ela fosse irmã, e essa família Tusquets lá é muito importante, e depois vai derivar uma outra editora, que a gente vai ver mais para frente aí, ela disse num livro, né, Confissões de uma Editora Pouco Mentirosa, pensando na realidade do momento lá. Né, vou chutar aqui, né, gente, vou fazer tradução simultânea. Não existiam, nos anos 60, ela está dizendo, nem creio que existam hoje, olha isso, é muito depois, muitas empresas editoriais regidas por mulheres. E, quando ela diz regida, é o que me interessa, porque eu tive que fazer um recorte disso. Eu quero saber mulheres que são CEO. Não basta ser, eu sou editora. Eu quero saber se você dirige uma empresa, se é uma coisa grande, porque é nesse lugar que elas não estão. Né? Existem, isso sim, muitas mulheres trabalhando nas editoras. Isso sempre teve. Tem um monte de mulher trabalhando, mas elas não estão nos cargos de comando e não são chamadas de as editoras, como a Esther Tusquets era. Né? E ocupando, inclusive, cargos destacados, né? Na cúspide, né? No alto da empresa, onde se tomam as decisões realmente importantes. É aí que ela estava, a Esther, e onde eu quero saber se tinha mais mulher fazendo isso. Né? As decisões realmente importantes são, no nosso mundo, as que têm a ver, né, as que concernem ao dinheiro, e é aí onde estão as nossas reivindicações. Né? Essa mulher poderosa, é essa aí. Onde que elas estão? Não existiram no Brasil? Né? Estão inenarradas. Aí, a Pura Fernandes é uma pesquisadora espanhola agora, né? E isso é um texto dela numa revista, e ela fala: o que é ser editora? Ela fala, bom, se no regime moderno de autoria, né, implica um cenário de autoridade, letrado, responsabilidade legal, ela está falando de como é ser autor hoje, considerando isso, né? E há também uma reclamação do reconhecimento moral e econômico dos frutos do trabalho intelectual, que é o que a gente vive hoje, nem sempre foi assim, a gente sabe que isso é histórico. Né? O que significa, o que significou e o que significa ser editora, é a pergunta que ela faz, e qual tem sido o processo de construção dessa categoria cultural no campo literário contemporâneo. Ser editora mulher. Né? E ela está fazendo essa pergunta simultaneamente comigo aqui e simultaneamente com uma pesquisadora na Colômbia. Todo mundo assim, perguntando a mesma coisa, cada uma no seu contexto, no seu país. Na Espanha, ela vai encontrar uma Esther Tusquets, vai encontrar a Beatriz de Moura, por exemplo, que a gente não acha com facilidade aqui, até porque a nossa história editorial é muito tardia, né, em relação a eles, demora muito a acontecer. Então, aí a gente fica pensando, isso é violência? Né? Aí eu fui lá no Bourdieu, na dominação masculina, tem um trecho lá que ele define o que é violência simbólica, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de identificar. E isso é uma característica dessa violência simbólica, você ter dificuldade de identificar, né? É um elemento dela. Então, o que é? É uma violência suave, insensível, invisível às suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento. Essa relação social extraordinariamente ordinária
oferece também uma ocasião única de aprender a lógica da dominação exercida em nome de um princípio simbólico conhecido e reconhecido tanto pelo dominante quanto pelo dominado, de uma língua ou uma maneira de falar, de um estilo de vida ou de uma maneira de pensar, de falar ou de agir, e, mais geralmente, de uma propriedade distintiva, emblema ou estigma. Para eu ficar pensando que nível de violência simbólica tem isso, né, quando você não consegue ser reconhecido pela sua atividade. Você está sempre parado em algum ponto dela, porque tem uma barreira invisível e, às vezes, você mesmo não acha que tem, você acha que é daquele jeito e pronto. Né? Ontem, né, uma pessoa me dizia, me confessava, uma pós-graduanda, uma pessoa adulta, casada, com filho, está fazendo doutorado, muito tristemente me dizia: o meu marido está me sabotando, ele não gosta que eu faça doutorado. Ontem. Né? Ele diz coisas que me entristecem muito. Ele diz que não serve para nada, que eu não vou ganhar nunca dinheiro nenhum com isso, que é para eu parar. É muito violento. É muito violento. Não tem tapa, não tem nada disso, mas escutar isso diariamente, quando você está desenvolvendo um projeto na sua vida, é muito violento. Né? Então, é chamar isso de violência. Se você tem uma mulher que atua fortemente numa área e ela some. Né? Ela some, por falta de alguém narrar e valorizar o que ela está fazendo. Né? Bom, onde estão essas editoras, então? Eu fui atrás de uma literatura especializada, fui atrás de biografias, fui atrás de coleções de história, né, para ver quem está narrando isso, onde é que está, tem a história de alguém, onde que elas estão. Então, aqui vai ter um monte de imagem, para vocês verem as coisas que eu achei, e nem está tão atualizado, tem mais coisas depois disso. Bom, aí o que eu fui achar? Fui achar livros, fui procurar livros, tive a ajuda de uma pessoa maravilhosa, que é o Oséias Ferraz, que é o dono de um sebo, né, dono da Crisálida, aqui no Maleta. O Oséias simplesmente leu tudo que existe no mundo, deve ser, porque tudo que você pergunta, ele sabe. Né? E o Oséias foi me entregando esses negócios, tem esse, tem esse, tem esse, e a gente foi montando uma pequena biblioteca sobre figuras de editores. Todos homens. Todos homens. Né? Então, primeiro aí, Silva Porto, um editor antigo, né? Tem uma série de livros que retomam histórias e vidas, etc., de editores como Paula Brito, como Francisco Alves, essas figuras que são do século XIX para o XX, né? Que atuaram muito no Rio de Janeiro e tal. Então, esses autores aí, o sobrenome deles é Ipanema, a editora Capivara, um livro de 2007, contando essa trajetória. Outro famosésimo, que todo mundo conhece, é o Zé Olímpio. Né? O Zé Olímpio virou a lenda, o descobridor de escritores. Né? É nesse lugar que eu quero achar mulheres. Esse lugar de legítimo, de prestígio e tal. Né? Esse livro é do Antônio Vilaça, é um livro de 2001. Reparem que as editoras são um pouco estranhas, a editora Tex, né? Também não tem esse interesse todo pela história desses caras. Hoje, o interesse é maior. Hoje, você chega em determinados lugares, aí, no outro país, você chega lá, tem uma estante inteira só de editor. Mas tudo homem. A esperança da gente morre rápido. Assim. Mas uma estante assim, de coisas, assim, entrevistas com editores, virou um fetiche saber como faz livro. E deve ter a ver um pouco com a fetichização disso mesmo, por causa das tecnologias. Né? O negócio que está acabando, ele vira. Está acabando assim, dizem que está acabando, então ele vira uma outra espécie de coisa. Né? Um livro sobre o Feltrinelli, escrito pelo Carlo Feltrinelli, né? Um editor que tem uma história de imigração e tal. Aí já é mais, né? Pela Conrad, de 2006. O Monteiro Lobato, que é considerado, né, o pai da profissionalização, do desenvolvimento do mercado editorial e tal, tem um livrão da EDUSP sobre ele. É um livro mais antigo do que isso aí, Alice Kochiyama. Ele na verdade, dos anos 80, depois eles reeditaram esse livro. Mas o Monteiro Lobato desperta, mais do que outros, essa curiosidade histórica sobre a figura dele como editor. Né? O Bertazzo Henrique, né, que
tem aquela coisa... É outra coisa difícil, você encontrar isso fora de Rio e São Paulo, a despeito de outros lugares do Brasil terem uma história muito mais longa. Você ter, por exemplo, um Recife, que tem uma história muito mais longa, uma Salvador, que tem uma história muito mais longa, uma Minas Gerais, que remonta ao século XVII, e não se fala nisso. É como se tudo fosse São Paulo no século XX. É falta de narrar. Não é falta de existir. Né? Porto Alegre tem uma coisa com essa história do Globo lá, né? da editora Globo de Porto Alegre. Não tem nada a ver com a Globo. E o Érico Veríssimo, que fez, aí já é Companhia das Letras 2011, esse livro aí sobre o Henrique Bertazzo. Aí essas coisas são mais recentes. O Rei do Livro é um livro sobre Francisco Alves, pelo professor Aníbal Bragança. É aquela coleção da EDUSP, né? Ele já é 2015, 13, não sei, 16. Esse aqui, do Jorge Zahar, é super recente, né? O Paulo Roberto Pires acabou de lançar, em 2017. Tem o livro dele e tem uma tese do Fabiano Cataldo sobre a Zahar. Então, tese a gente começa a achar, né? Explicando a trajetória da empresa, e o editor está muito colado na empresa. E, não por acaso, geralmente essas empresas têm o sobrenome do editor. Né? O cara é tipo a Maíra fazer a Nassif. Não sei se você pensou nisso. Fazer edições Nassif, né? Eles faziam isso. Né? Exatamente. Eles fazem, né? O cara põe igual um cientista, descobre uma libélula, bota o nome dele mesmo. Né? E aqui é um livro muito interessante da Gisela Crene, que são 7 ou 8. É um livro da Autêntica, de 2013. São editores artesanais, todos homens. Eu coloquei eles ali, ó, João Cabral de Melo Neto, Manuel Segata, nem eu estou conseguindo ler, Geir Campos, Tiago de Melo, Pedro Maia, Gastão de Holanda e Kleber Teixeira. São editores artesanais, nenhuma mulher. Isso o Kleber Teixeira é recente, é Noa. Né? Então, enfim, não existe. Aí, com isso, você pensa, não existe mulher nisso. Né? O que fica na superfície é esse recado. Tem umas coisas que são... Aqui, ó. Essa coleção é conhecida, né? Uma coleção Editando o Editor, está com, se não me engano, 8 números, todos homens. E, curiosamente, vocês viram que ali tem autoras, e, curiosamente, essa coleção é também organizada, supervisionada tal, por uma mulher. A gente reproduz. Né? A gente reproduz. Você pode achar um absurdo. Não, claro que não. Gente, mas são 8 livros, 8 homens. Ali parou, a imagem parou num deles ali, mas aqui embaixo, ó, Arlindo Pinto de Souza, Cláudio Giordano, Enio Silveira, Jorge Zahar, Plínio Coelho, Samuel Leon, Guilherme Mansur, pelo menos veio para Ouro Preto, né? Guilherme Mansur, e agora o próximo parece que é o Giro Takahashi. Nenhuma mulher para contar a história. E esses livros são livros pequenos, são depoimentos, é mais ou menos uma longa entrevista. Né? Dava para fazer. Aí, para minha surpresa e alegria, as únicas mulheres que tem são no livro feito no Cefet. Eu falei, gente, que susto! Uma coleção produzida pelos alunos do Cefet uns anos atrás, contou muito com o apoio da Câmara Mineira do Livro. O professor Pablo Araújo, junto com alguns alunos, fizeram lá uma coleção que chama Arte Ofício, alguma coisa assim. E aí eles fizeram o Sebastião Nunes e 3 mulheres. Eu falei, gente, que incrível, apareceram 3. A Maria Mazarello Rodrigues, a Maza, que é um ser absolutamente mitológico, que devia estar narrado. Começou a ficar narrada, né, de uns tempos para cá. A Sônia Junqueira, que é mais mitológica ainda, e a Sônia faz o tipo discreto, não aparece, não tira foto, nem nada. Tem 40 anos que a mulher está no mercado fazendo milagres, bombando um monte de coisa. Né? E a Antonieta Cunha, que é outra figura emblemática aqui, nossa. Qual que é a questão ali? Antonieta e Sônia entram muito na conta do juvenil, do infantil. Aí é um lugar, de novo, que a gente vai achar mais mulheres. A Maza não, a Maza tem um lugar diferente, ela tem uma entrada bem diferente. Ela não é conhecida como...
editou só livro infantil. Ela tem a coisa pegada lá do étnico, né, do racial e etc. Que é mais um motivo para ela ganhar, para essa história dela ganhar corpo, né? Aí cai na minha mão esse livro, literalmente caiu na minha mão. Quando você está procurando um negócio, parece que as coisas, quando é para ser, elas vêm, né? Eu estava num lugar, numa livraria, olhando uma coisa, essa mulher pulou em mim, assim, esse livro saiu da estante e quase caiu na minha cara. Eu falei, gente, que é isso? É a história da Beatriz de Moura, que, para minha surpresa, é brasileira. Então, assim, a Beatriz de Moura nasceu no Rio, viveu lá até o fim da adolescência, foi embora e resolveu se fixar a contragosto lá, os pais, enfim, ela tem uma vida complicadíssima com os pais eram diplomatas, ela odiava, ela tinha um super problema com isso, e uma hora ela resolveu abandonar os pais e ficar na Espanha. E ela renega um pouco, ela nem fala muito que ela é brasileira, que ela nasceu no Rio de Janeiro, não. Nasceu em 1939 e foi editora. Aí a confusão ali é o seguinte: ela casou com o irmão da Esther Tusquets. Aí assim, a editora da Esther Tusquets chamava Lumen. A editora da Beatriz chamava Tusquets, porque ela era mulher de um Tusquets. E depois ela separou dele, ele era arquiteto, ajudou ela muito, separou dele, casou com outro, que foi o grande companheiro da vida dela por mais de 30 anos, que é impressionante a parceria dos dois. Ele morreu e, em seguida... bom, ela, bem velhinha, abandonou a edição, depois de 45 anos, e foi importantíssima para a edição em língua espanhola, muito, assim, só a Estrela, que ela editou, tinha um super faro, editou todo mundo de importante que vocês imaginarem, estava no meio das rodas, é o Zé Olímpio de saia, né? É uma mulher impressionante e só largou o osso depois que ela mesma negociou a Tusquets com a Planeta. E, mesmo assim, ciumenta. Ela não aguentava mais, né? Tinha 80 anos de idade, né? Foi lá e negociou e está com a Planeta. Depois ela retomou, comprou de volta, ela fez acho que ela não deu conta, não. Mas é uma figura impressionante. Isso é uma grande entrevista dela, publicada pela própria Tusquets. Agora, vejam o que o jornalista faz. Beatriz de Moura, não tive filhos por temer não saber o que fazer com eles. A mulher tem 40 e tantos anos de edição, um trabalho absolutamente impressionante. A manchete é sobre ter filho. Isso é violento. Isso é violento. Eu duvido que um editor homem passasse por uma manchete dessa aí. Né? O que você vai pensar da fala dela? Não tive filho, porque... De alguma maneira, é uma condenação também. Né? Qual que é o recado? Para ser bem-sucedido, você não pode ter filho. Né? Na verdade, está até meio descontextualizado isso aí. Ela está dizendo que ela não teve filho, mas porque ela tinha um super problema com o fato de ter sido filha de diplomata, e ela não queria, como ela trabalhava muito, ela não teve filho, não querendo abandoná-los, assim, porque ela achava que ela ia ter um comportamento parecido com os dos pais. Mas aí fica assim, né? Quer dizer, você trabalha, passa a vida fazendo uma coisa super relevante, e o que você consegue de chamada é isso aí. Né? Ela estava se retirando, né, aos 75 anos, se retirando aí do mercado. Então, eu estava querendo mostrar para vocês isso. Você rala, no final, aí, ó. Né? Não é desse jeito que eu acho que a gente tem que narrar essas mulheres. Não é desse jeito, não é dizendo que ela foi mulher de fulano, não é nada disso. A gente tem que tomar cuidado com a narrativa. Né? Essa outra... Diana Atil, nascida em 1917, mas é uma inglesa, né? Ela foi muito importante numa editora chamada André Deutsch, editora por mais de 40 anos. Isso aí é um depoimento dela, é um livrão, um calhamaço, ela falando lá como é que foi ser editora e tal. A gente não encontra esse tipo de coisa no Brasil, de ninguém, de nenhuma. Aí a gente pode perguntar, mas quem, né? Nós vamos fazer de quem? Aí, beleza, você vai no grande livro da história do livro no Brasil. Todo mundo consulta ele para dizer o que
Né, o que existiu de editora, como é que foi a história e tal. Ok. Aí você vai lá, o livro tem 810 páginas. A edição que eu tenho, que é uma edição grandona, de capa dura, com 800, desse tamanho, isso é uma bíblia. Se tiver 7 linhas sobre mulher, editora, é muito. Em 810 páginas. Sobre Minas Gerais, tem 9 páginas. Além de concentrado, ele só fala dos amigos dele lá da vizinhança, ele não fala de mulher nenhuma, e é como se o resto do Brasil não tivesse mais nada, ninguém tivesse feito edição de nada em lugar nenhum. Então, é um defeito grave desse, e ele tem 810 páginas. Né? E ele só aponta mulheres nesses cargos, como a Esther Tusquets fala ali, nos cargos altos, né? A partir dos anos 90, e só menciona assim, 3, 4 linhas a Rosemarie Muraro. Só. Que provavelmente ele conhecia, porque ele não quis saber de mais nenhuma. Então, é um problemão. Nossa maior referência é essa aí. Aí estão elas. Essas aí elas aparecem, os nominhos delas aparecem nas narrativas. São a Rosemarie Muraro, Rio, né? Ela morreu em 2014, uma mulher nascida em 1930, fundou uma editora chamada Rosa dos Tempos, nos anos 90, da qual ela foi editora até o ano 2000, e era uma editora francamente feminista. Ela queria publicar livro de feminismo. Ela foi uma figura muito influente, trabalhou com Leonardo Boff muito tempo. Os dois foram expulsos juntos da editora que eles trabalhavam, porque ela foi diretora da editora Vozes por muito tempo. Os dois saíram de lá na marra. E aí ela fundou a Rosa dos Tempos para atuar com o feminismo, e ela era militante mesmo e tal, né? Então, ainda tem isso, quer dizer, a mulher ela ganha uma etiqueta também, né? Ela é chamada de fervorosa feminista, editora feminista, tem que ter uma etiquetinha para justificar a sua existência ali. Mas ela aparece, é a que aparece com mais relevância no livro do Hallel, aquele livrão lá, pelo menos. A Cláudia Belling é citada, mencionada só, editora, tradutora, e atua na Brasiliense, que foi, né, uma editora importante também. E não é mencionado no livro dele, mas, em outros lugares, você consegue descobrir que a Maria José Dupré, aquela que a gente conhece como autora do Éramos 6, foi uma das fundadoras, inclusive de grana, da editora Brasiliense, junto com os 2 homens importantes lá. Ninguém lembra que a Maria José Dupré pode ter atuado assim. Provavelmente, bom, tem que olhar, né? Provavelmente era o dinheiro do marido, o senhor Leandro Dupré. E eu não sei que tipo de atuação que ela teve, se ela entrou só com né, algum aporte. Mas ela é uma das fundadoras da Brasiliense. Nascida em Botucatu em 1898, né? Escritora, uma das sócias da fundação da Brasiliense na década de 1940. Então, tem que descobrir o que foi que ela fez lá, como é que era o negócio. Ela tinha voz ou era só um aporte mesmo? Né? As não narradas, eu pus umas que um dia, numa das discussões sobre essas mulheres, a Constância deu um grito, assim, mas cadê a Zaide Musart? Ninguém fala da Zaide Musart, só quem estuda mulheres e as feministas. O resto da humanidade esqueceu a Zaide Musart, ela não é mencionada em lugar nenhum, e aí nós temos 2 problemas. Né? Ela é mulher, editora, fundadora da editora, e está em Santa Catarina. Então, se você está fora de onde a luz está, você está no escuro. Né? Professora, editora, fundadora de uma editora importante chamada Mulheres, ela fundou em 96, então a desculpa não pode ser essa. A Rosemarie Muraro fundou na mesma época. Todas são da mesma época, mas só uma que é mencionada. Ela fez um trabalho imenso de resgate, entre aspas, de escritoras do século XIX. Ela morreu em 2015, dificílimo achar dados sobre ela, inclusive data de nascimento, super difícil. E é uma figura que tem gente que diz que, se não fosse ela, não existia escritora no século XIX, que ela foi a responsável por fazer as pesquisas e publicar altas antologias, né, e livros inteiros sobre essas mulheres escritoras. A Masa, né, Maria Mazzarello, editora, fundadora da Masa, em 1971. A Masa tinha que estar lá muito antes das outras. Né? E não é nem lembrada nessas histórias contadas aí. Né? Outra que é um absurdo não aparecer, Rejane Dias.
A Regiane Dias é uma máquina de edição. Ela é dona de um dos maiores grupos do país, altamente competitivo. Ela é fundadora, ela é diretora, ela está no comando mesmo. E não aparece. Não aparece narrada, não. Editora, fundadora do Grupo Autêntica, em 97. Né? Não dá para ignorar a Regiane. A outra não narrada impressionante, Ivana Jenkins. Ivana Jenkins é fundadora da Boitempo em 95, uma editora francamente marxista, para publicar livro de esquerda, tem um catálogo impressionante, muito importante para os estudos marxistas no Brasil, publicou tudo de importante que tem no mundo em relação a isso, né? O Mesaros, um monte de autor importante, e não se fala em Ivana Jenkins. Ela é outra, é a dona, é a fundadora, ela herdou, né, o nome, o pai dela, ela é paraense. O pai, no Pará, tinha uma editora chamada Boitempo, depois ela foi para São Paulo e levou com ela, né, o nome e deu outro. O pai já era super militante lá no Pará, tem uns livros assim com Sem Terra, umas coisas assim. Ela continuou e deu, né, o caminho que ela fez com a Boitempo é muito impressionante. Aí aquelas duas ali são figuras assim que vão cair na conta do infantil, do juvenil, mas elas são editoras nesse sentido da fundadora, diretora, né, e está no comando, que é a Renata Fará Borges, que é a fundadora da Peirópolis, também nos anos 90, tem um trabalho muito importante, está em São Paulo, e a Anete Baldi, editora, fundadora da editora Projeto, em 92, que está em Porto Alegre. Ela e a irmã fundaram, ao mesmo tempo, uma escola, que é uma escola de muito prestígio em Porto Alegre, tem um projeto muito diferente e tal, e elas fundaram junto a escola e a editora. Aí a Anete cuida da editora e a irmã cuida da escola. Super relevante lá em Porto Alegre. Então, vocês veem que todas estão ali nos anos final dos 80 e início dos 90. Não são sequer lembradas, né, deviam estar ali junto, né, foi uma década que elas apareceram, assim, né, elas fundaram suas editoras. Outras que são citadas só de relance, a Aralgisa Pereira da Silva, da UCITEC, Clara Diamant, Record, Vivian Weiner, Rocco. Essa Weiner aí é uma família Weiner, né, tem uma coisa de linhagem, né, misturada nisso, e Clarice Lima na voz, mas tem um monte de outras, se a gente procurar, e essas já são aquelas, assim, como a Esther Tusquets falou, não é a que trabalha na editora, eu quero saber onde está a mulher que tem o cargo ali de decisão, essas provavelmente não tem. Elas são mencionadas, assim, como... Aí, um tempo atrás, eu fiz uma chamada nas redes sociais, perguntei, pus um questionário lá, chamei, aí, gente, cadê? E tal, apareceram quase 200 nesse perfil aqui, né? São mais ou menos 200 autodeclaradas. E como tinha um monte de espaço lá para escrever, eu tenho que analisar o que cada uma diz que é, para eu ver o que ela está falando que eu sou editora. Né? Porque, em alguns casos, são autoedição, eu edito meus livros porque eu não encontro editora, em outros casos, elas são fundadoras de empresas, outros casos... Então, eu estou procurando essas que são as fundadoras, que vão dar, daqui a pouco, na Ivana Jenkins, na Regiane Dias, essas figuras aí. Então, elas... Infelizmente, também tem a ver com o alcance do questionário que eu pus lá, estão concentradas no eixo, mesmo quando elas nasceram em outros lugares, elas foram morar em São Paulo, Rio, Minas, tem umas barrinhas assim em São Paulo, e Rio com uma barrinha grande, Minas com uma barrinha, e o resto quase sem nada. Então, é claro que tem a ver com contexto, com dinheiro, com onde que isso circula. Você vai ser editora no interior da Paraíba, é muito mais difícil. Né? Quer dizer, como é que uma menina vai ter essa ideia? Ela vai ter essa ideia onde essa ideia existe. Né? E aí muitas foram embora e estão no eixo. Né? São jovens e muito jovens. Elas se autodeclararam, elas não têm 40 anos e muitas têm nem 30. Que encontraram facilidade de fazer isso, de editar e dizer que são editoras e tal. Elas estão produzindo livro impresso. Quando você pergunta por e-book, essas coisas, é o mínimo. Livro impresso e literário,
que é o lugar que eu estou procurando, né? Que é o lugar do prestígio, da legitimação e etc., que é diferente de outros lugares no campo, né? E tudo depois dos anos 2000 e mais recentemente. Grande parte delas não sabe que tem antecessoras. Você pergunta, e você conhece outras? Conhece todo mundo vivo, as colegas. Mas não lembra, não sabe, né, que teve uma Zaide Musart. Assim. Então, a gente mesmo não conhece a história de quem estava aí, quem fez outras coisas. Aqui pus algumas que responderam, a Maíra está ali, bem no... né, eu coloquei ali, essa primeira, Annelise Freitas, que é da Macondo, lá em Juiz de Fora, tem feito um trabalho muito legal lá. Porque o legal é que essas editoras elas são pequenas, elas são, às vezes, de uma pessoa só, 2 pessoas, e elas têm entrado nos mesmos espaços de legitimação das editoras grandes, embora nem sempre elas cheguem até o fim. Mas, quando você vê as primeiras listas do Prêmio Oceanos, quando você vê uma Flip, essas coisas que estão aí no topo do que seria o ficar conhecido, né, ser legitimado, elas estão entrando junto com a Companhia das Letras, né, praticamente só a Companhia das Letras. Mas a Companhia das Letras põe 10, 15 livros numa final e entra um livro da Macondo, 2 livros da Relicário, um livro da Moinhos, um livro não sei o quê. O fim é que é difícil, né? Quando chega lá o cara que ganha é um cara, sei lá, é previsível. Mas elas têm feito coisas que chegam lá na ponta. Então, a Annelise faz de Juiz de Fora. A Elza Silveira, aqui embaixo, daqui da Impressões de Minas, tem feito um trabalho que tem uma outra pegada, que é uma coisa mais artesanal, né? Um negócio que eles fazem, a gráfica deles. Então, eles fazem com papel diferente, com corte diferente, é um outro jeito de concorrer, né? A gente vai para o lado mais fetiche do negócio. A Maíra Nassif, que é a Relicário, né? A Relicário tem conseguido uma entrada absolutamente impressionante no campo ali. A Relicário consegue espaço. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo da Laura Herber na Globo News, né? Consegue uma visibilidade, um acesso a certas coisas, que é de coisa de editora grande. A Débora Gil Pantaleão está na Paraíba. Está lá fazendo um super trabalho, mas está na Paraíba. E isso torna a Débora uma inenarrada. Né? E ela faz um trabalho importante lá. Raquel Menezes é uma editora que chama Oficina Raquel. E a Cecília Arbolave, que tem aí, são outras questões, está junto com o João, né, lá na Lote 42, em São Paulo. Aí tem outras questões, mas a Cecília Arbolave é editora dessa editora, e aquelas 4 ali são a Cecília, Júlia, Hansen, Luísa e Carolina, que são o coletivo que faz a Chão da Feira, que trabalha desde Belo Horizonte, mas tem gente, tem 3 em Belo Horizonte e 1 em São Paulo ali, mas elas consideram que a editora é belo-horizontina, fundada em Lisboa. Né? Então, o último trabalho que eu apresentei em algum lugar narrava as histórias da Relicário com a Maíra e da Chão da Feira com as 4, porque elas têm maneiras muito diferentes de atuar. Então, é muito interessante saber o que é a Chão da Feira. A Chão da Feira é um coletivo de mulheres que trabalham juntas e tal. Né? E o que é a Relicário? A Relicário sou eu. A Maíra e a Chão da Feira são 2 operações diferentes, pequenas, que pensam diferente. A Maíra tem um jeito mais profissional de trabalhar, mais profissionalizado. Elas pensam de uma maneira um pouco diferente, mais lenta também, mas são as gestoras, né, diretoras e tal, dessas editoras, que encontrem o tamanho e o impacto que uma Boitempo fez ao longo de 30, 40 anos, né, que uma Autêntica fez. Talvez elas não queiram chegar nesse porte. Por exemplo, a Autêntica é muito grande hoje, né? Ela é um monte de selo, né? Tem um staff, tem sede, aquela coisa toda, que eu não sei se é o objetivo de todo mundo. Mas o trabalho de catálogo precisa ser importante, inteligente aí ao longo do tempo, né? Vida longa, né, para elas.
Então, eu estou olhando nessas respostas delas, o que elas estão dizendo, aquela pergunta da Pura Fernandes, né? O que é isso? Ser editora é o quê? Elas respondem um pouco isso, olhando uma planilha com 200 pessoas respondendo, né? Para tirar dali quem são essas que são as gestoras, quem que são as autoeditoras, e essa facilidade que elas têm hoje de assumir o espaço delas nesse campo aí. E é isso. Bom, isso é outra imagem de uma mulher escrevendo, né, um holandês do século XVII. É uma cena muito difícil no Brasil do século XVII, mas na Holanda era possível pintar uma coisa dela. E se alguém quiser conversar, sei lá, mandar alguma coisa ou pedir alguma coisa, meu e-mail está ali, estou à disposição. Obrigada. Muito bem, Ana, muito obrigado. Nós vamos agora abrir o microfone para quem quiser falar, fazer alguma pergunta. Aprendi muito e lembrei aqui da Maria de Andrade também, né, que a gente comentou na entrada, que é da Bazar do Tempo. Sim, sim. E da Carolina Vinha, filha da Elvira Vinha, que é editora. Também. Lembrei de mais 2 nomes. Hoje dá para fazer uma super lista. Assim, É. uma super lista. Tem que tomar cuidado para não esquecer de contar que elas estão aí, né? E enquanto você falava da Henriqueta, do investimento que a Henriqueta fez nas redes, né? Eu me lembrei que a Henriqueta foi a primeira mulher eleita para a Academia Mineira de Letras. Ela é a primeira. Então, isso já demonstra que ela queria o espaço mesmo, ocupar né, de escritora. o espaço que era dela, né? É. Muito interessante. Muito bem. Sabe por quê? Porque a gente está gravando para compor o acervo audiovisual da academia, que serve depois de pesquisa, etc. Bom, meu nome é José, sou colega da Ana no Cefet. Acho que é uma pesquisa que nos interessa e nos instiga a todos, né, que estamos interessados em mercado editorial. Teria muitas questões para te fazer, mas a gente pode também conversar nos próximos dias, meses, enfim. Achei muito interessante isso que você comentou, de ser um universo muito masculino, apesar de ser predominantemente feminino, né? Porque você entra nas editoras, a grande massa de pessoas que trabalham ali são mulheres, mas é muito difícil que você encontre as mulheres realmente nos cargos de comando. Me lembra muito o que acontece no mundo da moda, por exemplo, né? Que também é um universo extremamente feminino, mas onde as posições de destaque, de comando... Na moda, são na gastronomia. Na gastronomia. Que é terrível. Pois é. E lembrei de uma conversa que eu tive com o Sérgio Miceli, que foi meu orientador, que estudou a fundo as vanguardas no Brasil e na Argentina, e uma pergunta que eu fiz para ele em uma certa ocasião foi a seguinte: por que no Brasil, no modernismo, a gente não teve uma figura como a Vitória Ocampo? Né? Porque a Argentina teve essa grande editora, que foi a Vitória Ocampo, que fundou a revista Sur, a editora Sur, e a resposta que o Sérgio me deu foi assim: bom, é o dinheiro. Né? Nos anos 20, no Brasil, a mulher com dinheiro não tinha acesso ao que a Vitória Ocampo teve, né? de fundar um catálogo, e que, inclusive, redundava numa certa divisão sexual do trabalho, que era: os homens são escritores, as mulheres são pintoras. Né? Uhum. Raramente às mulheres era permitido ou se esperava que elas fossem escritoras. Então, também acho que é um dado interessante de notar, né? E te sugiro o trabalho da Daniela Spielberg, que você conhece, sobre mulheres editoras na Argentina, que é um caso interessante não só por causa da Vitória Ocampo, mas nos últimos 20, 30 anos por conta das mulheres que também têm assumido um papel interessante, inclusive dando o nome das suas empresas com sobrenomes, nomeando a empresa com o seu próprio nome, né? Então, um nome feminino como nome da empresa, o que eu acho que é um fenômeno que no Brasil a gente ainda está tateando. Tem a Raquel lá no Rio, mas a gente ainda não tem tanto. Mas estou muito instigado pelo que está vindo aí com a tua pesquisa, e ia mencionar também a Beatriz Bracher, que foi uma das fundadoras
da 34, que foi a cabeça da fundação da 34. Embora tenha saído depois, tenha deixado os homens lá trabalhando, mas foi ela a peça fundamental para a gente ter o que a 34 é hoje. Virou, né? É isso. Obrigada, Zé. Vamos... Primeiro, te cumprimentar, Anelisa. Eu já sabia da sua pesquisa há algum tempo, curiosa em ver os resultados. E então, essa sua palestra, sempre com esse tom tão coloquial, tão interessante, com que você fala de coisas tão importantes. E, então, eu fui você falando e eu escrevendo uma opção de coisa que seria interessante conversar com você, mas eu acho que vou ficar com uma pergunta. Na medida em que você falar, e isso está muito claro, né, essa ausência das mulheres no mundo editorial, eu fiquei me lembrando da figura do agente literário, né, que é esse sujeito que fica mediador entre o escritor e as editoras, e que parece, eu não tenho muito conhecimento muito profundo, mas que parece ser um mundo dominado pelas mulheres, pelo menos no Brasil, não sei. Então, o que seria essa? Seria um lugar mediano, um lugar intermediário, que não é tão importante como ser editor, e, portanto, caberia às mulheres? Queria sua opinião sobre isso. Eu suspeito que seja uma situação brasileira, porque o agente ainda não pegou no Brasil. Assim, são poucos, né? A maioria dos escritores não tem agente, né? Tem poucos. Não é uma prática ainda muito disseminada. Não sei se em lugares em que o agente é mesmo um personagem do campo lá, por exemplo, sei lá, uma Inglaterra, Estados Unidos, aquele livro do Thompson lá, eu não sei se tem uma predominância de mulheres, não. Se a gente for ver num mercado que tem muito agente, eu acho que vai ter muito agente homem, muita gente. Agora, de qualquer maneira, é uma figura muito recente, né? Eu acho que as mulheres estão ali numa hora que isso emerge. Né? A gente mais famosa e que a gente conhece é a Luciana. Né? A Luciana, com a influência que ela tinha como editora da Record, né? E a hora que ela sai, ela leva o capital todo, né, simbólico dela. E aí a gente ficou com essas figuras que são mulheres, de fato, mas acho que são pouquíssimas ainda, e não estão operando. Assim, eu acho que, talvez, são impressões, né? Não são coisas que eu contei e que eu posso falar com precisão, mas eu tenho a impressão que isso se ajustou um pouco melhor no best-seller, né, e no infantil, mais do que na literatura contemporânea, Porque o que eu vejo funcionar no infantil, por exemplo, que vende-se muito, né, e para tradução e etc., e em best-seller, que é em qualquer lugar do mundo, né, eles são muito disputados, e, né, vai comprar uma tradução, sei lá do quê, de um Harry Potter da vida aí. Agora, na literatura, são poucos. E são, assim, normalmente, esses autores que já estão em editoras grandes, que vão conseguir vender traduções e tal, e são mais ou menos os mesmos também. Se a gente for olhar, vai ter uma meia dúzia, que são esses que estão nas capas das coisas, saídos da Record, da Companhia das Letras, ou dos seus selos, né, da Alfaguara, e quando você vai ver, é tudo a mesma editora. Porque a massa dos escritores que estão fazendo literatura contemporânea hoje estão em editoras pequenas e não tem agente. E ainda até uma figura que ninguém entende direito o que é. Assim, para que esse cara serve? Ele é contra mim ou ele é a meu favor? Né? É uma coisa assim. Tem gente que suspira, eu queria ter um agente. Por quê? Porque o agente, em tese, vai me levar para ser traduzido em outros países, vai vender direito do meu livro não sei para onde, esse tipo de delírio. Assim, né? Mas a maioria não entende nem o que esse cara faz. Muitos ambicionam aquele trabalho do comercial, né? E o agente é comercial, né? Ele é o cara do direito, né? Ele é o cara que vai olhar o contrato, que vai brigar porque essa porcentagem não. Em tese, assim, seria o editor odeia o agente e o escritor adora o agente.
Porque o agente tiraria do escritor essa parte chata e deixaria o escritor só lá sentado escrevendo, que é o sonho, né, do escritor, não ter que lidar com mais nada, não ter que lidar com contrato, com dinheiro, com nada, esse escritor romântico, assim, né? E o editor não teria mais como fazer aqueles contratos leoninos, aquelas coisas esquisitas, e um autor que não presta atenção nisso, que não... E o agente, em tese, protegeria o autor desse tipo de coisa e exigiria mais coisas do editor, né? No Brasil, a gente não tem nenhuma prática, por exemplo, de adiantamento. Nem existe, é raro ser. Aliás, eu acho que eu não conheço nenhum, assim, um escritor que fala para mim, recebi 100 mil de adiantamento. Isso não existe na literatura, né? Em livro didático existe. Nos livros de jornalistas existe, né? Que já sabe que vai... Fernando Moraes, Rui Castro, vender, Lucas Figueiredo, né? Esses recebem. Agora, um romancista, né? Recebi 200 mil de adiantamento. Né? Até porque vender 200 mil vai ser uma... Né, para pagar um adiantamento desse. Então, acho que é um negócio que ainda não tem nem muito onde operar assim, no Brasil. E aí, não sei se... eu acho que num mercado maior, que opere mais com a gente, talvez não seja maioria mulher, não seja um negócio mais equilibrado. Mas... No livro do Thompson tem muito homem, né? Os depoimentos são de muitos homens. Então, não sei. E tem a figura impressionante da Carmen Balcells, né? Da grande agente literária que desde Barcelona, enfim, apresentou muitos autores latino-americanos para a Espanha e depois para a Europa, né? É uma figura interessantíssima, né? Que morreu agora em 2015 e que editou, enfim, que trabalhou como agente literária por 60 anos. Uma loucura. Bom, obrigada. Eu teria muitas outras, mas só, não vou, claro, perguntar mais, mas só comentários sobre o Hallowell, né, daquele grande, como é que se pôs grande livro? O grande livro. Quando eu estava fazendo uma dissertação sobre a editora Miguelinha Alê, foi a minha dissertação de mestrado, eu, lendo esse livro, encontrei várias incorreções muito... de certa forma, graves em relação a Minas e ao Brasil. Sim. E é tido como... Né, ninguém revê isso, ninguém aponta essas questões. Eu soube recentemente que ele estava revendo, que ele ia fazer uma nova edição, e ele estava até juntando pessoas, aí, uma equipe que o ajudaria a complementar umas coisas, mas eu não sei até que ponto isso foi ou vai, não. Se eu soubesse, eu anotei todas as incorreções. Porque eu já ouvi esse tipo de crítica a ele, a essas incorreções, e no que diz respeito a outras partes do Brasil, é absolutamente absurdo. Assim, ele não fala nada de lugar nenhum, ninguém fez nada em lugar nenhum. Né? É impressionante. Não conta tanto, né, as coisas importantes. Eu teria muitas outras coisas, mas eu passo, se der tempo. Não, nós vamos também conversando. Então, posso só fazer uma não sei se é uma provocação, Anelisa, mas o papel da Maria Antonieta Cunha, né, nos anos 70, né, ele não mereceria um destaque maior, assim? O que você acha disso? Sem dúvida. Na história, a Antonieta, né? É uma figura, ela atuou num monte de frente, né? Antonieta, além de editora, né? Aquela coisa de ter livraria, ter editora, fundar não sei o quê, estar envolvida em todas as políticas, políticas de livre leitura. Ela é uma referência, sem dúvida. Não dá para entender por que ela não é narrada dessa maneira, né? Eu não sei se é porque... Eu vou falar uma coisa meio tétrica, mas não é isso, não. Eu não sei se a pessoa tem que morrer. Porque tem um pouco essa coisa, assim, parece que você não pode mexer com o vivo, não. Eu tenho pensado nisso. É claro que você enfrenta mais as coisas quando a pessoa ainda é viva e você tem que se aventurar ali pela narrativa da história dela e tal. Mas eu acho terrível isso. E não é só isso. A gente foge de todas as maneiras. Tem uma carta a Cecília com a Lúcia, eu acho, ou ela com o Henrique, que elas reclamam assim, a Cecília fala assim que está chateadíssima. É uma carta da Cecília para a Lúcia, quando a Lúcia ganha algum prêmio, alguma coisa, pelos livros infantis e juvenis,
E aí a Cecília diz assim, dá muitos parabéns para ela, fala para ela, você é maravilhosa, tinha que ter um monte de Lúcia Machado de Almeida em toda esquina, você precisa escrever mais, seus livros são lindos. Ela escrevia peças também, a filha, né? Depois as filhas e tal, todo mundo, os Machado de Almeida são, né? Mas ela diz o seguinte, eu fico muito chateada porque eu vejo que o Brasil vive só de tradução. Tudo que tem de... Isso, assim, nos anos, sei lá, 70, 60, ela reclamando a quantidade de tradução de literatura infantil e juvenil, e autores brasileiros e maravilhosos, como a Lúcia, não conseguiam chegar. É igual hoje. Igual. Mesma coisa. É tradução, tradução. Eu fico vendo isso... Eu não estou dizendo que não tem que traduzir, mas eu estou dizendo que tem alguma coisa que... É como se a gente... eu não vou mexer com o meu contexto e vou mexer com um outro que me dá menos trabalho mesmo. Assim, porque dá trabalho. Né? Eu fico impressionada com o espaço que os poetas... Eu vou citar o caso recente, mas não estou... Isso é uma crítica generalizada, não é uma crítica a Relicário. Mas a Relicário acabou de lançar a Alejandra Pizarnik. O espaço que a Alejandra Pizarnik, que um monte de gente nunca tinha ouvido falar, consegue, brasileiro não consegue. Você pode deitar, rolar, espernear, fazer o que você quiser. Não consegue. É como se o jornalista e todo mundo falasse, vou pegar esse aqui, que já morreu e ainda por cima é estrangeiro, que aí não vai dar dor de cabeça. Um monte de gente, te garanto, nunca tinha ouvido falar nela. Né? Mas é um negócio impressionante como que consegue capa, consegue isso, consegue aquilo, e os brasileiros ficam se debatendo e se engalfinhando por uma notinha em algum lugar. Né? Dá muito mais trabalho você eleger um que está ali do seu lado, né? Essa briga de egos que tem e tal. Né? Então, ao mesmo tempo, é uma coisa interessante, porque a gente não consegue sair do lugar, né? O nativo não consegue sair do lugar. A própria Companhia das Letras, acho que ela dá muito mais, né, atenção às traduções do que com todo Todos, que eles têm, todo né? mundo. Essa coisa da Poderiam. tradução, ela é antiga na nossa edição, né, na brasileira, em qualquer época. E outro dia a gente na mesa aqui do Pensar Edição, o Sérgio Caran estava aqui, ele que entende de traduzir aqui lá e não sei o que lá, e ele falou um número, eu acho que a Maíra estava, foi impressionante, né? A quantidade de... Quando o país é mais desenvolvido, ele traduz menos. Porque ele tem outra relação com a cultura dele, até com a proteção, né? E com a língua mesmo. Né? É claro que escrever em inglês vai ser muito mais tranquilo nesse sentido que escrever em português. Se você escrever em português, você vai ser traduzido, você tem que ser traduzido, se você quiser chegar no outro lugar. Mas como que a gente absorve os outros muito mais do que a gente mesmo? Né? E fica difícil, você não consegue competir com essas coisas. E é uma coisa de sempre. Vocês imaginam, 40, 50 anos atrás, elas já estavam reclamando da quantidade de... Na verdade, ela reclamava do seguinte, nós temos autores bons, mas o mercado está entupido de tradução e o autor bom, como ela dizia, né, como a Lúcia, não consegue espaço, porque como é que sai? Hoje, se a gente for olhar o que a gente lida lá com o ensino médio do Cefet, em sala de aula com os meninos que têm 15, 16 anos, tudo está na mão deles, é traduzido. É essa literatura adolescente que vem toda de fora, com exceções honrosas, assim. Eu não vou questionar a qualidade literária ou não literária, eu estou dizendo o que eles têm na mão. Exceção para Paula Pimenta, né, essa turma que conseguiu milagrosamente furar porque é tudo tradução. Tudo pijama, não sei das quantas. Qualquer um, né? Se a gente pensar mesmo os grandes aí, os Tolkien da vida, né? Sei lá, o Harry Potter, né? Tudo traduzido. E aí fica aquela briga nos brasileiros tentando fazer coisas, né, parecidas. E o brasileiro que eventualmente tiver um ótimo aí, ele vai ter muito mais dificuldade de acessar esse campo aí, esse lugar, né? É um problema, eu acho que é um bom problema para nós, assim.
E ainda tem que ficar pensando se é mulher, se é negro, vai diminuindo a chance, assim, né? Já é brasileiro, já dançou. Né? Agora, assim, o romance é muito complicado. O romance brasileiro que aparece mais, né? São os romances aí das companhias das letras, competindo, francamente, com as traduções de coisas, né? E agora acho que a onda são os hispânicos, né? Eles, de tempos em tempos, tem uma onda deles, assim, né? Teve uma onda grande que não, né, que foi o boom lá, sumiram um pouco. Agora tem uma outra onda dos hispânicos. E, infelizmente, essa onda não acontece ao contrário, não. Ela não volta do mesmo tamanho, não. A gente tem uma grande dificuldade também de exportar, né? Não sei aí se é a língua, não é a língua, a gente fica falando disso como se fosse um problema. Eu não acredito que tenha um alemão achando um grande problema falar alemão. Para mim, isso é uma grande bobagem falar que porque não é, não. Um alemão faz o que ele quiser em alemão. Um francês faz o que ele quiser em francês. E só ele fala, só ele que escreve. É ele, meia dúzia. Alemão, então, é ele e ele. Né? Tem uma coisa do lugar aí, do prestígio, do tal, que não passa pela dificuldade ou pela quantidade de gente que escreve naquela língua, não. Não é a língua, é uma outra coisa, né? É em que ponto em que órbita que você está, né, em relação ao centro ali. Né? Eu vou fazer um depoimento pessoal, que é muito raro eu fazer, né, Rogério? Que é o seguinte, em 2083, eu publiquei um livro pela editora Vigília, que acabou. E, para esse livro ser ilustrado, eu queria um livro bonito, eu tive que pagar as ilustrações. O resto a editora arcou e tal, mas as ilustrações eu tive que pagar por elas. Ficou lindíssimo, bicos de pena, maravilhosos. E, em 2012, quando eu quis editar um outro livro de poesia, eu nem procurei uma editora, eu editei, porque eu queria um livro bonito, e aí eu pensei, nem adianta, eu queria um livro bonito, e eu queria um livro com um CD, com os poemas lidos. E eu publiquei esse livro, banquei ele inteiramente, e ajudado por uma pré-venda que me ajudou muito. Mas agora eu estou lendo, e eu queria um livro ilustrado. Então, agora, por exemplo, eu estou vendo você falando dos hispânicos, né? Um livro de poemas da Gioconda Belli. Ela é da América Central, ou da Colômbia, da Nicarágua. Bom, Gioconda Belli. Lindíssimo livro, ilustrado, os poemas são maravilhosos, as ilustrações são muito bonitas. E aí eu fiquei pensando isso, puxa, e eu não vejo um livro de poemas de mulheres brasileiras editado aqui, com ilustrações, e que seja uma boa edição, uma edição bonita, que tenha uma diagramação bonita. Não, são feios, são os poemas, aquelas tripinhas grudadas no meio do livro, sem estética nenhuma. E eu fico impressionada com isso, eu não queria ir. Então, eu nem procurei uma editora, porque eu achei que não ia achar. Agora, e a tecnologia também, né? Hoje dá para fazer isso com muita facilidade. Né? Tanto que eu tenho que separar dessas 200 aí, quem está falando de autoedição, quem está falando de quê, porque hoje é muito qualquer um de nós, eu vou fazer, você conversa com alguém, um diagrama, a gente toma conta do processo muito de perto e sai um livro bonito como sairia de uma editora super, mega profissional. Né? Mas eu elaborei 2 anos. Porque, é um trabalho... Por exemplo, com as gravações, com trilhas sonoras, com uma sofisticação assim maior, aí tem que ter direito autoral, tem que ter autorização, tem que ter... Foi bem trabalhoso. Sim.
Luana, eu fiquei intrigada com essa palavra inenarrada. Eu achei muito feliz esse encontro dessa palavra. Até o ponto da pesquisa que você está agora, já deu para identificar quem é esse narrador omisso? Se isso é o jornalista, se é o historiador, ninguém... se é o crítico de literatura. O cara vai fazer uma história do livro de 800 páginas e não achou nenhuma editora mulher para contar a história da editora dela, do catálogo, né? Eu acho que a gente precisa ainda narrar tudo, inclusive catálogo, recompor catálogo. A editora acaba e some. O acervo jogado fora. Tem que reconstituir. O que essa editora lançou? Tem uns caras fazendo coisas muito legais. As capas daquela década, daquela coleção, estudando coleções específicas, coleções importantes que fizeram muita diferença para a formação desse leitor brasileiro de massa. Tudo isso é objeto. É objeto. Quem tem que narrar? Todo mundo, nós, os pesquisadores. O jornalista não tem muito esse compromisso de fazer essa narrativa, porque ela tem que virar história editorial, né? É o pesquisador, é quem está. E quem não narrou, nós. Então, talvez a gente não despertasse para isso, né? Quando a gente tem certas coisas que a gente vem despertando aos poucos e muito recentemente. Então, você se incomodar com isso talvez seja uma coisa do nosso tempo. Isso talvez não tenha incomodado ninguém 20, 30 anos atrás. Ninguém se incomodou. Não tem mulher nenhuma, ninguém nem lembra, porque não é para ter. É naturalizado, é estrutural. Então, numa hora, você... por que não tem? Você faz uma pergunta que parece pergunta de criança. E aí, você... Poxa, é mesmo, não tem. E é importante ter, porque você também tem que dar importância para isso. Você pode achar desimportante. E eu fiquei me debatendo com essa palavra, porque eu vejo muito assim, silenciamento, apagamento, e eu não acho que seja isso, porque eu nem estava lá. Assim, para ser silenciado, tem que ter falado. Né? Para ser apagado, tem que ter sido escrito. E não é nenhum desses casos, simplesmente não disseram nada. Então, eu fiquei, não é que eu vou arrumar, não é. É o inenarrado. É o que não chegou a ser dito. Por quê? Porque a gente achou que era desimportante, porque a gente passou batido, porque... Eu não sei. Eu acho que a gente precisa fazer. E isso vale para coisas que parecem pequenas. Essa coisa de reconstituir... às vezes, é uma editora que durou 3... Sei lá, vou chutar uma aqui que o Rafael estava fazendo. A editora do Fernando Sabino. A Sabiá, né? Não tem as coisas, tem um capitulinho, uma coisinha. Cara, a editora foi relevante. Se você sabe de Fernando Sabino, é romance dele e tal. Ok, mas ele foi editor. E a editora dele fez coisas importantes. Foi a primeira editora a traduzir o Garcia Marques no Brasil. Tradução, de novo. Né? E fez isso com um intervalo absurdamente pequeno, porque esses intervalos eram longos, né? O cara saía lá daqui 10 anos, não, em um ano, assim, ele lançou um livro lá na Colômbia em um ano, no ano seguinte o livro estava aqui. E era assim, 100 anos de solidão. Então, não é qualquer coisa. E, de repente, você fica passando por isso e não se preocupa em ir lá estudar o negócio, reconstituir, ver o que eles lançaram, como é que foi. Isso tem que estar arranjado, no sentido de arranjo mesmo. Isso tem que estar arranjado em algum lugar, para você descobrir que a gente tem uma história editorial potente, importante, e que, mesmo esses editores, a dificuldade de sobreviver é isso. A editora durou pouquíssimo? Durou, mas fez uma coisa relevante. Por que ela durou pouquíssimo é outro problema, né? Que é difícil isso durar. Né? As reclamações são mais ou menos as mesmas, né? Ao longo da vida. Assim, eles vão reclamar mais ou menos da mesma coisa. Essa reclamação de consumo, de não ter leitor, de distribuição, é a reclamação do século. E como é que faz, então? Né? Então, eu acho que os nossos projetos podem ir nessa direção. Primeiro, a gente demorou muito a entender que edição é um campo de estudo. Lá no Cefet, a gente fez uma coisa que eu acho maravilhosa, eu acho que o Cefet não se deu conta. A gente fez uma área de edição fora da literatura. Edição não é só literatura.
eu sou linguista. Eu não poderia estar lá. Então, assim, é difícil de achar, e quando acha, está dentro de outra área. O que a Anelisa está fazendo lá? O que a Anelisa está fazendo lá? O que essa intrusa está... Por quê? Porque a edição é muito maior. Edição de qualquer coisa que você quiser, né? E quando você coloca a área de edição como se ela fosse dentro da literatura, você intimida quem não vai trabalhar com aspecto literário, né? E mesmo dentro da literatura, o estudo da materialidade é um primo pobre, assim. Bonito é fazer análise do texto, né, e tal, né? Quando você escolhe fazer, né, da circulação, esse pós-doc aí foi curioso, porque no seminário final, que eu tinha que apresentar lá algum resultado e tal, no último que eu participei, que eu tinha que apresentar mesmo, eu estava num seminário de literatura, e eu fui lá falar da circulação da Henriqueta. E eu escutei 2 ou 3 pessoas duramente dizerem: isso não interessa em nada. Foram nem muito educados, não. Para minha sorte, tem sempre um ou outro assim que defende, que fala: não, mas alguém tem que falar sobre isso. Isso é uma questão de como é que ela fazia para o livro dela chegar. Isso tem que ser falado. Um professor do Rio fez essa intervenção. Não, mas alguém tem que falar disso, sim, não é só... Por quê? Porque me cobravam o seguinte: mas para que você está falando sobre isso? Por que você não fez a genética do texto? É mais importante estudar como ela chegou ao texto final, como ela trocou essa palavra por essa e tal, do que dizer como é que ela conseguiu entrar numa rede que ela era publicada e, enfim. E é isso que eu estou procurando, o editorial, né? Como é que era a história de edição dela, e não se é bom, se é ruim, se é, né? Não me interessou, eu procurei outra área de formação, mas a gente entender que edição é uma coisa grande, que é uma área de estudo, e que esse tipo de coisa é objeto de estudos de edição, né? Você estudar, recompor um catálogo de uma editora, você estudar uma coleção, como é que essa coleção surgiu, como é que ela circulou, que impacto que ela teve para o país, ela formou leitor, não formou leitor, como é que ela foi consumida. Isso, que está debaixo do nariz da gente. Assim. E eu acho que hoje tem mais gente fazendo, né? As pessoas estão se encontrando, os lugares, as instituições têm assumido esses estudos. Aí você consegue achar um programa que fala disso, um curso de bacharelado, um mestrado que admite projetos desse tipo, e aí a coisa vai se consolidando. E, junto com essa consolidação, vêm as dissertações, teses e artigos, etc., que ajudam a compor essa história editorial toda aí. A narrar tudo isso, E, às vezes, é uma questão de contar a história mesmo. Sei lá e descobrir como é que foi, quem foi, o que fez, como que fez, durou quanto, e que importância que teve. A tese do Fabiano Cataldo, que eu citei aqui, é a trajetória da Jorge Zahar nos livros acadêmicos. Essa tese está na área de história, se não me engano, que é uma área irmã aí também disso, né? Mas o Cataldo teria dificuldade em entrar num programa de literatura. E a tese dele é muito importante, a história da Zahar nos livros acadêmicos. Né? Então, imagina a quantidade de coisa que foi editada que não é literatura, que precisa e merece essa atenção. Né? Pensa aí, pensa no... Fica a dica aí. Né? E coisas contemporâneas, tem muita gente estudando muito contemporâneo, né? A história enquanto ela está acontecendo, a coragem que o Zé Muniz teve, por exemplo, de trabalhar com editoras independentes hoje. E tem o pessoal que faz a escavação, né? que vai lá atrás, olhar o que aconteceu, retomar, descobrir, trabalhar em acervo, arquivo, que me encanta, assim, eu adoro, acho... Gente, foi... Não sei o nome daquilo, era um êxtase. Sentar a tarde inteira, ficar lendo carta da Cecília Meirelles e da Henriqueta. Era uma coisa
É um êxtase mesmo. Você fica ali, nossa, com a letrinha dela, com, né? Eu acho fascinante entrar em acervo, arquivo e trabalhar com documento. E aí você consegue, é um quebra-cabeça, né? Porque fica incompleto, tem muita lacuna, você tem que conseguir montar ali. E é uma narrativa um pouco arriscada, porque sempre falta, tem que entrevistar umas pessoas, às vezes as pessoas já morreram, e, enfim, aí tem que catar. Eu lembro que eu arriscava uns. Eu descobria que ela era amiga de alguém e eu não ia mexer no arquivo do alguém. Mas ela era amiga do alguém, então deve ter alguma coisa. Então não acaba nunca. Eu ia num hipertexto assim. Eu lembro que eu fui parar no arquivo do Fábio Lucas, que era um monte de coisa importante que eu achei na pesquisa, era no dele, não era no delas, porque ele guardou coisas. Então você vai caminhando por aquilo ali no passado, né? Mas tem os corajosos do presente, assim, que vão olhar o que está acontecendo agora, como é que as pessoas estão se definindo, se autodefinindo e tal. Então, tem muita coisa para fazer, né? Não, não. Ah, que coisa boa. Então, depois eu vou Não, lá procurar vocês. Tem uma linha, a linha 4 lá, que é edição, linguagem e tecnologia, que tem muita gente desenvolvendo projetos de muitas coisas. Tem isso que eu citei aqui, é porque tem gente trabalhando com feiras gráficas, essas feiras que a gente tem hoje de independentes, super contemporâneo, assim, e tem um fazendo a história da Sabiá, do Fernando Sabino, não sei o quê, trabalhando em arquivo, teve que ir lá para a casa Rui Barbosa, foi mexer lá, né? Mas pesquisadores de outras instituições, porque Esses são mestrandos e doutorandos de lá, mas a gente tem trabalhado com as pessoas. Pois é a minha pergunta, porque eu estou aposentando da UFMG, mas adoro esse campo, é o que eu quero, gostaria de pesquisar. Você pode ir lá, bater lá e falar assim, vocês não me credenciam aí como colaboradora, não? Ah, tá. Acha um jeitinho, né? Acha um jeitinho. A gente quer somar lá esse grupo interessado em... A gente tem conseguido, o programa tem 10 anos, comemorou 10 anos agora, e tem conseguido fazer coisas, principalmente nessa linha. Eu acho que essa linha tem sido a mais visível, assim, porque a gente tem investido muito. O curso de letras nosso lá é para isso, né? Ele é um bacharelado em edição. Então, a discussão é essa lá. E todo mundo que chega lá, a gente... Opa, vem cá, vamos conversar. Né? Então, é muito aberto. As nossas disciplinas isoladas têm uma política de abrir, de deixar todo mundo entrar, né? Instituição pública, gratuita. Então, a gente tem uma política bem de trazer quem está querendo estudar. Já angariamos um... né? Teve aquele silêncio assim, vamos encerrar, né? Alguém mais quer falar? Muito bem. Foi uma noite feliz, como eu falo aqui. Adorei. Aprendi muito. Já estou aqui cheio de ideias para a nossa programação do ano que vem, ou pelo menos do final do semestre. Né? A gente já fez aqui sessões especiais. A Flávia e a Inês ficam desesperadas comigo, porque eu encho o calendário de coisa, eu vou enchendo de coisa. Não tem mais data. Não tem mais data. Eu queria fazer mais umas 8 coisas, não tem mais data. Mas fizemos Maria Firmina dos Reis com o Eduardo, que foi uma beleza. Fizemos a Anísia Floresta com a Constância, que foi uma conferência linda. Esse ano ainda vamos fazendo a Cristina César com o Sérgio Alcides, em 20 de setembro. Vamos fazer ainda uma sessão sobre uma poeta linda que pertence a essa casa, que é a Ieda Prates Bernes, que tem uma poesia linda, maravilhosa, uma poesia que motivou um livro só sobre ela, da professora Ângela Vaz Leão. Poesia delicadíssima, nós vamos fazer uma sessão sobre ela, talvez em novembro. Fizemos sobre Maria José de Queiroz, nossa colega nessa casa, que tem uma produção impressionante. Eu converso muito com Maria José por e-mail, e Maria José é autora de um livro que ficou muito popular depois que virou minissérie da TV Globo, que é a Joaquina, Filha do Tiradentes, né? Que é um livro dela.
e que ninguém ficou sabendo que é um livro dela, né? Ela narra isso para mim em várias mensagens do assombro dela com o fato de que esse livro dela, esse romance que ela escreveu, ganhou as telas da emissora mais popular do Brasil, sem que o nome dela tivesse circulado do mesmo modo, né? É o assombro da Lúcia com o Scaravelli, que eu ficava, gente, não vão falar nada que é dela, que... O que reforça o que a Ana disse aqui, né? Então, é isso, vamos ter ideias boas juntos, né? A gente está construindo a nossa programação muito com essa preocupação, né, Inês? Inventar uns 3 dias na semana, por que só 7, né? Mas, enfim. E agradecer muito a presença de todos. Se quiserem, acompanhar a nossa programação, nossos eventos pelo site, pelo Facebook, são sempre muito bem-vindos. Eu queria fazer um agradecimento muito especial à Ana por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, por ter partilhado esse conteúdo tão importante para nós, que agora vai se integrar ao nosso acervo aqui, para que todos possam pesquisar sobre isso no futuro. Eu que agradeço, Não é? Rogério, agradeço vocês. É isso, eu queria... Tirar essa quinta-feira à noite, assim. Queria pedir para a gente encerrar com mais aplausos para você e para essas mulheres todas.